A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, que Deus abençoe a vossa vida. Sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos. A razão de eu estar gravando esse vídeo é para contar a todos que interessar, vamos dizer assim, sobre uma visão em que Deus me concedeu já há um tempo em relação ao ministério da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Esta visão, algumas pessoas mais chegadas a mim já sabem porque eu já contei para elas esta visão. Eu só vou contar a visão, não vou trazer o discernimento, mas quero pedir você que nas partes desta visão você possa discernir por si próprio, pela instrução do Espírito Santo, e escrever aqui nos comentários. O que você entender da visão, você escreve aqui nos comentários. Esta visão que eu vou contar agora, rapidamente, ela tem partes. E cada parte vai haver uma interpretação, um discernimento. Eu quero que você entenda as partes, receba as interpretações e escreva aqui no canal para esclarecer esta visão para milhares de pessoas. Já quero dizer de antemão que não quero atacar ninguém nem defender ninguém. Mas a minha razão, eu não queria nunca na minha vida eu queria fazer o que eu vou fazer agora. Nunca quis gravar dizendo, expressando, falando o que eu vou falar agora. Mas pelo que eu vejo, tenho acompanhado alguns acontecimentos no ministério e eu quero compartilhar. No intuito de abrir os olhos. No intuito de abrir os olhos. Não é para atacar o grande, o pequeno, o médio, mas é abrir os olhos. E eu quero dizer a você que preste atenção nas partes. Você que é da Igreja Pentecostal Deus de Amor, você é membro da Igreja Deus de Amor, vai entender perfeitamente esta visão. Você que não é membro da Igreja Deus de Amor, mas acompanha esse trabalho, você vai entender perfeitamente. Esta visão, ela serve para abrir os nossos olhos. A parte 1 desta visão é o seguinte. Esta visão já tem um tempo que Deus me concedeu, me permitiu ver, mas eu nunca quis trazer ao público, somente alguns chegados. Então preste atenção. Em 2010, é a primeira parte, eu estava ainda na obra missionária em Filipinas com a minha família, pela Igreja Deus de Amor. E Deus me mostrava uma visão, me fazia ver uma visão. Nesta visão, o Senhor me levava até o altar da Igreja Pentecostal Deus de Amor, sede mundial em São Paulo. E não tinha ninguém sobre aquele altar. Quando eu me via sobre aquele altar, eu percebia que tinha um caixão, onde tinha uma pessoa morta dentro daquele caixão. 2010. Eu me aproximava para ver quem era a pessoa. O caixão estava fechado, mas tinha aquela janelinha que fica por cima do caixão para você ver a foto da pessoa que está dentro do caixão. Você vai discernir, você vai escrever o que você entendeu. Eu não vou trazer nenhum discernimento. Quando eu me aproximava e que eu olhava naquela janelinha de sobre cima o caixão branco que estava no altar da sede mundial, era uma foto. E esta foto tinha a foto da Virgem Maria. Eu tomava um choque, um susto naquela visão. Como pode? Em cima do altar da sede mundial. Um caixão branco, fechado, com uma janelinha. Na janelinha eu olhava para ver a foto de quem era. Tinha ali a fotografia da Virgem Maria. Essa é a parte 1. A parte 2, Deus ainda me levava ao depósito de materiais da sede mundial. Algumas pessoas sabem o que eu estou falando.
quando a porta estava fechada, quando eu abria a porta para entrar, eu me deparava com algumas pessoas que eu não vou citar nomes, mas são pessoas da diretoria, eu posso dizer, da diretoria da Igreja de Deus de Amor, que escondia algo para que eu não pudesse perceber. Mas eu conseguia perceber da mesma forma. E tinha ali um cartaz que mostrava uma data específica no ano 2015. E eu fazia o que tinha que fazer no depósito e saía. Não vou trazer o discernimento, vocês sabem muito bem o que aconteceu em 2015, no início de 2015. Discernimento você escreve aqui, tá bom? A terceira parte desta visão é uma parte que vai trazer uma cronologia do que vem acontecendo na Igreja Deus de Amor, o momento que estamos vivendo no ministério e o que vai acontecer eu não vou dizer futuro próximo futuro, porque eu não sei quanto tempo vai demorar para que isso aconteça. A terceira parte começa assim. Deus me levava numa rua de um bairro nobre em São Paulo. Nunca tive naquele bairro. De repente, eu caminhando por aquela rua, eu via, agora eu vou citar nomes, a irmã Leia Miranda, saindo de dentro de uma casa, com o telefone na mão. E ela falava desesperadamente: mãe, o pai está passando mal, o pai está falecendo. E como só tinha eu naquela rua, ela saindo da casa, eu me aproximava e falava: posso ajudar? Em que posso ajudar? E ela me disse: vamos levar o pai para a casa da mãe. Ou seja, o pai estava na casa, em uma casa, eu não sei de quem era aquela casa, mas eu sei que ali saía a irmã Leia. A irmã Leia entrava numa Kombi para dirigir e com o telefone na mão ainda falando com a mãe, a irmã Ereni Miranda. Eu pegava o missionário Davi Miranda e entrava com ele na parte de trás da Kombi. E eu colocava ele deitado no banco da Kombi e a sua cabeça eu colocava no meu colo. E ele estava tendo problemas respiratórios. Eu estou falando de uma visão que aconteceu há muitos anos atrás. Especificamente a terceira parte em 2012. Eu na visão colocava a cabeça dele sobre meu colo e o restante do corpo no banco da Kombi. E a irmã Leia dirigindo aquela Kombi, falando no telefone, reunindo as famílias na casa da mãe, que era a mesma casa onde vivia o missionário Davi Miranda. E nós estávamos indo a caminho. De repente, o missionário, com aquela dificuldade de respiração, uma parada respiratória ele estava tendo. Ele tentava me falar algo. Eu não escutava ao ponto de ter que abaixar o meu ouvido para escutar o que ele estava dizendo. E ele disse bem assim para mim: diz a irmã Ereni Miranda que a melhor amiga dela é quem vai ajudar ela na presidência da igreja. Estou falando de 2012. E eu respondi: sim, missionário, vocês, por favor, coloque os discernimentos no comentário. Eu não vou trazer discernimento nenhum. Eu falava: sim, missionário. E nós íamos em direção à casa da irmã Ereni. Ali, quando nós chegamos, agora é a segunda parte, a parte B da terceira parte da visão. A parte B. Quando nós chegamos naquele local onde era a casa do missionário Davi Miranda e a irmã Ereni Miranda, já tinha um monte de gente que tinha ouvido, recebido a mensagem e estava aguardando a nossa chegada. Ali estava a maioria da família, os mais chegados, mais próximos e alguns membros da igreja.
Quando nós chegamos, a irmã Leia desce correndo e vai procurar a mãe. Eu desço da Kombi e puxo com as minhas duas mãos, puxo o corpo do missionário para fora da Kombi e carrego ele nos meus braços. Quando eu ponho ele nos meus braços fora da Kombi, né, o corpo dele diminuiu nas minhas mãos assim, a ponto de minha mão ficar assim. Quando o corpo dele diminuiu nas minhas mãos, ele se transformou em uma pomba, uma pombinha. Aquela pombinha deu um salto para cima. E só eu fiquei olhando, porque as pessoas estavam comentando, conversando, não prestaram atenção. Aquela pombinha que tinha o corpo do missionário que tinha se transformado naquela pombinha, tinha subido para cima num raio, numa velocidade enorme, imensa, tão rápida que coisa de milésimo alcançou as nuvens. E eu ficava olhando. E passou-se alguns segundos, aquela pombinha desce outra vez. No que ela desce, ela não pousa em outro lugar a não ser no chão. Vai entendendo. Você, por favor, traz o discernimento e coloque aqui nos comentários. Você sabe o que aconteceu em 2015. No início de 2015. E a visão, o corpo do missionário diminuía em minhas mãos, se transformava em uma pomba e subia em um raio para o céu. E eu ficava olhando até que desceu aquela pomba, ou seja, o mesmo espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda, que fundou o ministério da Igreja Deus e Amor, desceu e pousou no chão. Vamos para a parte C desta terceira parte da visão. A parte C é o seguinte: aquela pombinha que representa o espírito que estava na vida do missionário, tentava, preste bem atenção nessa parte, essa parte é a parte em que o ministério está vivendo, que está passando, serve para a abertura dos nossos olhos e entendimento. Criticar ninguém, jamais, mas a abertura dos nossos olhos. A pombinha estava no chão e ela estava cantando, ou seja, estava cantando, fazia barulhos, ela cantava, ela fazia barulho, ela tentava comunicar com alguém daquela multidão que estava ali na casa do missionário, aquelas pessoas reunidas ali em volta, todo mundo tentando entender o que a pombinha estava tentando comunicar com alguém. Você traz o discernimento aqui. Eu já disse que aquela pombinha representava e representa o mesmo espírito que usou o missionário Davi Miranda. Essa pombinha, vou falar pombinha, mas saiba que é o espírito que estava na vida do missionário Davi Miranda. Tentava comunicar com alguém que estava ali. E ela tentava, cantava, e não conseguia comunicar com ninguém. Por quê? Porque ninguém entendia o que aquela pombinha estava dizendo. O que aquela pomba estava dizendo. Ninguém entendia. Ninguém daquela multidão entendia o que aquela pomba estava dizendo. Todo mundo, chegava um, tentava interpretar, não conseguia. Chegava outro tentava interpretar o que a pomba dizia, ninguém conseguia. E foi várias pessoas tentando interpretar o que a pomba dizia e ninguém conseguia entender. A pombinha, aquela pomba, de repente eu vi do lado uma placa, tinha um pau fincado no chão e naquele pau estava pregado uma placa. E aquela placa não tinha nada escrito nela. A pomba se aproximou daquela placa e tudo que a pomba falava, falava, tudo que ela cantava, todo som que ela emitia,
saía como letras hebraicas, umas letras, eu vou dizer hebraicas porque parecia hebraicas, umas letras hebraicas. Ela ia falando, ela ia cantando, ela ia fazendo som, e a letra, uma mão misteriosa, invisível, que ninguém via, nem eu via, ia escrevendo o que aquela pomba, o espírito que estava no missionário, ia dizendo, ia escrevendo a letra, as palavras, ia saindo ali as frases, ia saindo ali naquela placa para alguém tentar ler, porque ouvir ninguém ouvia. Pelo menos alguém tentar ler o que estava escrito na placa. Ninguém conseguia ler. Liam, mas não entendiam. Chegava um, lia, não entendia, outro lia, não entendia, outro lia. E a pomba que se representava, o espírito que estava na vida do missionário, tentava comunicar com alguém ali. E ela estava ficando desesperada já. Ela estava ficando agitada, aquela pomba, porque ninguém entendia. Vocês deixam o discernimento aqui nos comentários. Até que surgiu um momento, que é a parte D da visão da terceira parte que eu vou falar. Mas o que eu entendi? Que o Espírito, esse é o momento em que o ministério está passando. O Espírito de Deus, que estava na vida do saudoso missionário Davi Miranda, em que começou esse ministério, está ainda entre nós, mas infelizmente não estamos entendendo o que o Espírito está dizendo em relação à liderança, em relação ao liderar, ao guiar este ministério. Ninguém entendia. Olha, você deixa os seus comentários. Se estamos nessa fase ou não estamos. Você quem vai discernir. Tá? A última parte, e aqui eu termino. A última parte desta visão, da terceira parte, a parte D. Aquele desespero, ninguém entendia. De repente, surgiu um pastor do meio do povo. Eu não sei se essa parte que eu estou falando agora da visão vai vir no futuro breve ou vai demorar não sei quanto tempo. Mas surgia um pastor do meio do povo e eu olhava para ele e ele dizia: deixa eu entender o que o Espírito está dizendo. Ele se aproximava daquela placa e ele começava a ler, entender, interpretar e transmitir para a multidão, para a igreja, para o povo. Só ele entendia. Um pastor que, se ele abrir a porta da minha casa agora e bater aqui e abrir, e ele aparecer aqui na minha frente, eu vou reconhecer ele, porque eu lembro muito bem da fisionomia dele. Inclusive, tem um pastor no ministério, que eu não vou dizer o nome, que parece demais com o pastor que eu vi na visão. Eu nunca tive contato com ele. Ele não me conhece. Mas eu já vi muitas não. Eu já vi alguns trabalhos, fotos do trabalho dele. Nunca ouvi uma mensagem pregada dele. Mas é o pastor que mais parece com o pastor que eu vi naquela visão. Hoje em dia. Ele se aproximava, entendia, interpretava, traduzia e transmitia para a grande multidão, para a igreja. Para a igreja. Só ele entendia. Ninguém mais. E ele foi falando: olha, o Espírito está dizendo assim, assim, assim. O Espírito está dizendo assim, assim. O Espírito
está dizendo assim, que espírito? Aquele espírito que estava na vida do ministério do missionário Davi Miranda, que levou para o céu, mas voltou, pousou no chão, procurando alguém que entendesse esse espírito. Eu não sei se esta fase vai chegar. E se vai chegar, quanto tempo vai demorar, eu não sei. Ele entendia e transmitia a mensagem. Da mesma forma que o espírito que estava na vida do missionário usava o missionário, passou a usar esse pastor e ele transmitir para o povo. Você deixa o seu discernimento aqui. E houve um momento em que ele disse assim, o missionário, ou seja, o espírito, está dizendo que quem vai assumir a liderança e a presidência espiritual da igreja sou eu, dizia ele. Aí eu lembrava o que o missionário havia dito. Quando ele dizia isto, eu corria para encontrar a irmã Ireni e dizer a mensagem, o recado que o missionário Davi Miranda, antes de falecer, me havia dado naquela visão para passar para ela. Que ela assumiria a presidência e a melhor amiga dela, que eu não sei quem é a melhor amiga dela. Na verdade, o missionário falava o nome dessa amiga. Ele me falou o nome dessa amiga. Só que eu não tenho conhecimento das pessoas que estão em volta da irmã Ireni Miranda. Eu quero dizer amizades. Não estou falando da diretoria, falando das amizades. Porque ele me disse, a melhor amiga da Ireni vai ajudar ela na presidência da igreja. E esse pastor que surgiu do meio do povo, a última coisa que eu vou dizer, me perdoe, mas o que eu vi, que Deus me mostrou há quase 10 anos atrás, esse pastor, o único que entendeu não é da família. Não é da família. Vou repetir mais uma vez. Não é da família. Amém? Vocês deixam as suas traduções e interpretações aqui nos comentários. Esta visão não foi para criticar ninguém, mas para abrir os nossos olhos, para que nós possamos entender o que o Espírito está dizendo à igreja e saber que Ele é o dono da igreja e que nós devemos obedecer à voz do Espírito Santo. Não é a voz daquele que vem de fora, aquele que quer tentar ser o que não é e nem pode ser, mas permitir que o Espírito que está em nosso meio, porém, tentando comunicar e ninguém entende, nem grande nem pequeno entende, e está em nosso meio, mas tem um escolhido por Deus, que vai chegar um momento em que ele vai conseguir entender para transmitir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Que Deus abençoe sua vida, compartilhe para que possa chegar no Brasil e no mundo, para que nós possamos dar ouvido ao que diz o Espírito Santo à igreja. Que Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.